Boa noite, pastor Valério. Doutor, tudo bem? Tá me ouvindo? Ouvindo, sim, aham. Tudo. Não estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo, pastor? Tá me ouvindo direito? Sim, estou lhe ouvindo, aham. Tá ouvindo? Eu vou mandar de novo o convite. Espera aí. Pronto. Tá me ouvindo, pastor? Agora sim, aham. Aê. Boa noite, pastor. Pai seja convosco. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com vocês aí. Amém. Graças a Deus em casa, em família, tentando superar esta quarentena, né? É, E não está sendo fácil. Eu estava muito acostumado a estar andando, trabalhando, naquela rotina, visitando as ovelhas, mas agora a sim. gente está tudo em casa e a gente está usando dessa live, né? Pessoal, para quem está entrando agora, esse aqui é o nosso convidado, o pastor Valério Bertoli, né? Bertoli, né? Ele é da igreja do Avivamento do Fim dos Tempos, lá do Rio Grande do Sul, e nós nos conhecemos através das redes sociais. Eu acompanho o trabalho que ele faz através de um movimento evangelístico chamado ID, e esse movimento tem crescido bastante. E nós temos uma amizade, já tem mais ou menos há um ano, acho que 2 anos, nós temos uma amizade através das redes. Nunca conversamos pessoalmente, a não ser através das redes sociais, mas eu acompanho. E a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, você é uma árvore que tem frutos, e por causa disso eu busquei uma direção do Senhor e ele me deu essa direção. Olha, a próxima live vai ser o nosso pastor Valério, e com certeza ele tem muito para nos ensinar aquilo que Deus tem realizado na sua vida e também através dos ministérios, e que pode passar para nós como igreja, eu como pastor, que eu tenho as minhas ovelhas que estão aí entrando agora, mas que tem muito a nos ensinar a como nós vamos superar essa quarentena, né? Todo mundo dentro de casa, trancado, não pode sair. Pelo menos aqui saiu um decreto do governo onde é o lockdown, né? Lockdown. Sim. Não pode mesmo sair para a rua, a não ser se você for para trabalhar e tem que comprovar isso. Ou você vai numa farmácia, tem que comprovar através de uma receita médica. Então, nós estamos já, eu acho que hoje já é o quê? Eu acho que o quinto dia desse lockdown que começou, quarto ou quinto dia. Não é fácil, mas como diz a palavra do Senhor, toda autoridade foi constituída por ele e nós estamos em obediência. Então, você pode se apresentar, pastor. Já tentei fazer uma prévia, mas fique à vontade. É com você. Amém, meu pastor. Então, são dias difíceis, né? Dias temerosos aí de estarmos todos em casa, né? Devido a essa situação em que o Brasil, em que as nações se encontram, né? Uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Quem diria que a gente olhava na televisão lá, um vírus na China se espalhasse por todas as nações ao redor do mundo, né? Então a gente sempre tem que criar as oportunidades de estar apacentando o rebanho de Deus, né? Sim. Porque, olha, eu digo porque eu acompanho aqui de perto o nosso apóstolo, aqui eu faço parte do Ministério de Avivamento Fim dos Tempos, né? Na cidade de São Leopoldo, fica uns 50, 30 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, né? Então, o Sim. apóstolo Rômulo Vanglon, e o trabalho tem sido dobrado pastorear nessa quarentena, né? Devido o pessoal, uns ficam temerosos por causa da situação, tanto financeira quanto com medo desse vírus, né? Então, o pastoreio, a falta da comunhão ali,
tem fazido falta para o povo. Quantos graus tá aí, pastor? Olha, eu acho que aqui deve estar uns 28, 29. Tá bom aí, aqui deve estar uns 12 graus por aí. Eu gosto de um frio. Até porque É, eu não sou paraense, né? Na verdade, eu me considero paraense pelos anos que eu vivo aqui. sim. Né? Conheci minha esposa aqui no Pará, tudo. Mas eu nasci em Brasília. Eu sou de Brasília. Sim, Brasília. Então são tempos de buscar mais a Deus, né, pastor? São tempos de construir um altar dentro do lar, né? Construir um altar do Senhor dentro do nosso lar. São dias difíceis que as pessoas ficam olhando, muitos se pegam às vezes olhando a televisão, né? Porque muitas vezes não tem o que fazer dentro do lar, e ficam olhando aquelas notícias de tragédia, de morte, de acontecimentos. Olha, e a televisão é complicado, tá complicado e cada vez mais é só tragédia atrás de tragédia e parece que eles gostam, né? Porque isso vende, né? A tragédia vende. Então a intenção é onde estamos focando nossos olhos. E eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos que nós nos conhecemos, né, pastor Ali, através do movimento ID, que nós temos aqui um projeto evangelístico, né, faz parte do departamento de evangelismo ali do MAFT, e nós temos feito um trabalho abençoado aí nas praças, né, tem sido difícil, trabalhoso, mas Deus tem honrado a cada um, né, tem honrado até meu irmão evangelista, a Wagner também, a minha esposa que sai em busca de arrecadação de alimentos para o povo aí carente, principalmente nessa situação de pandemia, né, onde muitos pais de família têm perdido o seu emprego, mas muitas famílias têm sido demitidos das suas empresas, né, uma situação extremamente delicada para o povo, mas uma situação da igreja se voltar para Deus verdadeiramente, se voltar e se apegar em Deus, tirar os olhos da televisão, tirar os olhos daquilo que afasta da presença de Deus, daquilo que afasta da pessoa de Jesus Cristo e se achegar a Deus, trancar a porta de oração, desligar a TV e começar a buscar a Deus verdadeiramente, porque são tempos trabalhosos, pastor. Tempos trabalhosos. É verdade. Como é que aqui no caso não está diferente? Muitos estão perdendo seu emprego, estão recebendo dinheiro de férias, né, seu salário de férias. Por exemplo, eu, além de pastor, também sou corretor de imóveis, né, e também sou professor de história. Eu estou de férias, né? Recebi uma notificação, todos os professores, olha, vão entrar de férias até em junho. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então é chato, você que está acostumado a acordar cedo, sair na rua para trabalhar, né? Visitar, eu como pastor também, visitar as ovelhas, a gente não pode sair. Aí como é que fica em relação a este homem de Deus? Como é que fica em relação a esta família que vai para a casa de Deus? Vivendo tudo isso. Como é que ela está vendo? Você acabou de dizer, pastor, que a TV realmente, aqui em casa, a minha família, ninguém está assistindo TV. No máximo, assim, um jornal assim daqui mesmo. Por quê? Jornal Nacional, todos esses outros, é só morte, morte, morte. Eles têm prazer em mostrar que não é mais 3 mil, já é 4 mil, já é 5 mil. É triste. E a palavra do Senhor diz que aqueles que se achegam a Deus serão renovados. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, assim, isso é o que nós devemos fazer. E o Senhor acabou de dizer que realmente as notícias são ruins, não é fácil. Você vê uma pessoa morrer do seu lado. Hoje de manhã, nós precisávamos ir na feira, nós estivemos na feira, no caso a minha esposa foi, e quando ela estava dentro da loja, na rua, um senhor passando com a sua esposa, caiu, desmaiou, no meio da rua, com máscara e tudo, mas desmaiou. Porque estava doente, com certeza, foi andar na rua e passou mal. Então, imagina você, ou um novo convertido, ver uma cena como essa. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. E aí? Como é que fica esse pensamento? É o fim dos tempos? É a vontade de Deus? Me explique isso aí. Complicado, né? Muitas vezes até surge aquelas
esses dias me surpreendeu com uma mensagem no WhatsApp, acredito que já apareceu por aí também, de um profeta dizendo que iriam ter 3 noites de escuridão na Terra, se eu não me engano. Então acontece isso e é complicado. A gente está pastoreando, está desmentindo os falsos profetas, desmascarando os falsos profetas, né? Além do mais, de estar pastoreando o povo nesta pandemia, nesta quarentena, através de grupos de WhatsApp, né? Grupos da igreja, através de ligação, ainda mais desmascarar esses falsos profetas com essas mentiras que tentam enganar o povo de Deus, causando pânico, né? Em Mateus 24, Jesus diz, né? É necessário que estas coisas aconteçam antes que venha um fim, né? O impressionante é que a cada dia que passa, cada letra, cada ponto, cada vírgula da palavra de Deus tem se cumprido. E isso é importante ressaltar, principalmente para os novos, que Jesus está voltando, as pessoas acreditando ou não. E a palavra tem se cumprido. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nos dê um sinal. Quando será a tua vinda e quando essas coisas vão acontecer? Jesus disse: assentai-vos aqui, vou lhe explicar uma coisa. Vocês vão ouvir falsos profetas aparecendo. Vocês vão ouvir pessoas falando que é Cristo. Pessoas, os anticristos aparecendo. Uma coisa interessante é que os governadores e prefeitos se aproveitam dessa situação para tentar parar a igreja, para tentar parar o povo de Deus. Eles se aproveitam dessa situação para tentar lacrar as igrejas. Vocês não vão ter culto. Esses dias eu não sei em qual estado que foi, que um prefeito chegou dentro da casa da pessoa e falou que não podia fazer reunião de oração lá, porque estava proibido também. Agora não me recordo em qual estado que era. Então os espíritos de anticristo têm surgido na nação, têm surgido nas nações. E isso vale salientar que a palavra de Jesus é real e ela tem se cumprido, pastor. Principalmente aos novos convertidos, quando nós lemos Mateus 24, o alerta de Jesus. Vocês vão ver falsos profetas, vocês vão ouvir rumores de guerra, vocês vão ouvir sobre epidemias, doenças, mas não temam, ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, para que aí sim eu volte e arrebate a minha igreja. Verdade. São dias difíceis, dias temerosos, dias de focar a oração, focar o devocional. O quanto isso é importante, pastor. O devocional dentro do lar, o devocional dentro de casa, o devocional com a sua família, o devocional com os filhos, ensinar aos filhos, ensinar a essa nova geração o que é temer a Deus. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que o princípio de sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. Então, se nós tememos a Deus, nós temos tudo, nós temos sabedoria. E a Bíblia diz que foi a sabedoria que abriu as portas para Salomão. O interessante é que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Então, quando nós temos sabedoria, nós temos uma chave. Exatamente. Que nós não tememos o mal, não tememos a epidemia, não tememos a morte, mas confiamos que Jesus está no controle sobre todas as coisas. Quando a gente fala de temor, me vem uma pessoa, um jovem na minha cabeça, que é José. Quando aquela mulher o seduziu, eu acho linda essa parte, quando aquela mulher o seduziu, tirou a roupa e tentou tirar a roupa dele, a palavra deixa bem clara que ele correu. Mas no momento que ele correu, ele disse: pecaria eu contra meu Deus? É lindo isso. É muito lindo. Ele não estava preocupado com a sociedade, se estava olhando, os vizinhos estavam olhando. Ele não estava preocupado se tinha algum servo lá dentro da casa de Potifar olhando para ele. Ele se preocupou com Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós devemos nos chegar a Deus, temer ao Senhor, como o Senhor disse. A sabedoria, ela vem pelo entendimento do temor a Deus. E o que é o temor? É o respeito.
é a obediência pela palavra. É eu ler a palavra. Algo que eu quero compartilhar com você, pastor, que aqui na igreja, as minhas ovelhas estão me ouvindo agora, toda segunda-feira, até de domingo a domingo, na verdade, eu coloco no nosso grupo leituras diárias bíblicas. Eu não sei ler, nós temos a escola bíblica, mas eu estimulo, junto com a minha esposa, a pastora Alessandra, ao povo ler a palavra. A Bíblia, ela não é para ficar somente em cima da estante, com poeira, com teia de aranha, aberta no Salmo 91 como um amuleto de sorte. Não. A Bíblia é para ser lida e obedecida. Mas é muita história. Não tem problema. Leia, livro por livro. Mas leia como se você estivesse ouvindo a voz de Deus. Porque a fé... eu quero fé, eu preciso de fé, eu preciso ter fé, eu preciso de fé, porque o meu amigo está doente, o meu ente querido está doente, está no hospital. Fé não é só de palavra, é acreditar na palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. O quê? A palavra de Deus. Então, quando José, ele tem essa atitude, ele tinha um temor ao Senhor. Ele estava preocupado com o que Deus iria ver nele. Aí eu pergunto, você, homem casado, você tem feito o temor ao Senhor? Quando você olha para o seu celular, quais são os vídeos que você tem visto? O que você tem recebido, você acha graça? Será que Deus também acha graça disso? Os vídeos que você recebe, as piadas que você recebe, não tem nada a ver, é só para achar graça. Mas eu tenho temor ao Senhor? Será que isso me tira da presença do Senhor? O que eu tenho assistido na minha TV a cabo? Se eu tenho TV a cabo, quais são os filmes que eu assisto? Isso tudo é para nós entendermos que esses dias, o que está acontecendo, Deus ele quer uma coisa de nós: temor a Ele. É verdade, é verdade. Foi bom o senhor salientar. Eu sei que tem mulheres que estão acompanhando, mas direcionado especialmente a homens. Quando Adão esteve no Éden, Adão comeu da fruta dada por Eva. E Deus descia sempre ao entardecer no Éden e procurava para conversar com Adão e Eva. E naquele instante, logo quando Adão come o fruto, os dois se escondem, se cobrem, porque viu que estavam nus. Deus desce e pergunta: Adão, homem, aonde você está? Este é o tempo, principalmente este tempo, em que estamos dentro dos nossos lares, em que estamos de quarentena devido a essa epidemia, devido a esse vírus, de levantar sacerdotes nos lares, de levantar profeta nos lares. Homem, chegou o tempo de levantar um altar dentro da tua casa. Mas eu não ganho oportunidade dentro da igreja. Não, Deus não quer te dar oportunidade dentro da igreja enquanto tu não colocar, enquanto não fazer um altar dentro do teu lar. Enquanto você não fazer um altar dentro da tua casa. Enquanto você não pastorear a tua esposa. Enquanto você não pastorear os teus filhos. E Deus pergunta: homem, aonde está? Sabe por que muitas vezes Deus não nos encontra? Porque muitas vezes estamos escondidos atrás de uma brincadeira, atrás de uma pornografia, atrás de vídeos que não condizem com a palavra de Deus. E Deus nos procura. Aonde está o profeta do lar? E Deus sai a procurar. Aonde está o profeta do lar? E Deus não acha. Porque o homem está escondido atrás de coisas que não condizem com a palavra de Deus. O homem que tinha que ser o profeta, que direcionava o lar, que direciona os filhos, não, está de conversinha com as colegas no serviço. Chegou um tempo de Deus levantar homens. Chegou o tempo de Deus levantar homens como Isaías. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou errado. Eu nasci numa família toda errada. Mas, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, por o Senhor levantar a minha casa, levantar a minha família.
Chegou o momento de não homens como Adão, que se escondem com medo de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos escondemos. Muitas vezes, pastor, muitas se escondem com medo de conversar, de olhar nos olhos da autoridade da igreja. Porque estamos que nem Adão, fugindo de Deus. Fugindo daquilo que Deus tem desenhado para nós. Fugindo do propósito que Deus tem projetado para a nossa casa e para a nossa família. Chegou o tempo de Deus levantar homens, não como Adão, mas como Jesus. Amém. Como Jesus, quando eu falo o nome Jesus, eu sinto o meu corpo estremecer. Quando eu falo o nome Jesus, eu sinto a vontade de chorar. Porque não é mais o tempo do diabo enganar as famílias. Essa epidemia nos trouxe um alinhamento dentro das nossas casas. Porque Deus não vai levantar avivamento dentro da igreja ou fora numa cidade se não tiver alinhado dentro de casa. E este é o tempo, pastor Douglas, que Deus vai levantar homens. Esse é o tempo que Deus vai levantar homens que olham para o pastor Douglas e dizem: eu vou ajudar esse homem. Que remangam as mangas e falam: eu vou ajudar o pastor Douglas e a sua esposa. Vamos ganhar essa cidade. Vamos levantar homens. Gideão estava lá. Olhou, tinha vários homens. Mais de 30 mil homens para guerrear. E disse: não, Gideão. Não, Gideão. Eu só quero os mais valentes. Eu só quero os mais corajosos. E é isso que a epidemia, que essa quarentena nos trouxe. Alinhamento dentro dos lares, para aí sim gerar um avivamento pessoal e sobre as nações e sobre a nossa cidade. Deus nunca vai usar alguém sem antes ser avivado primeiro. Verdade. Mas é isso, é uma mudança de mentalidade. Os homens precisam entender. Os homens precisam entender. Homens e mulheres nós precisamos entender. É tempo de Deus alinhar o povo de Deus. É tempo de alinhar a nossa vida com o propósito de Deus. Porque se estamos dentro do propósito de Deus, as coisas começam a fluir. As coisas começam a andar. Deus, certo dia, me deu uma frase que: estar fora do propósito de Deus é como estar num olho do furacão. Nada anda, pastor. Nada anda. Quando a gente fala nesse momento de Gideão, Deus ele fez uma separação desses homens. Ele disse: olha, tá vendo aqueles 20 mil? Não são esses os valentes. E passaram por uma prova. Leva todos eles lá para o riacho. Quem se abaixar e beber da água como um cachorro, é esse que é o valente de Deus. Tem momentos na nossa vida que, para ver o crescimento em nós devemos nos humilhar. Verdade. Ah, pastor, mas me humilhar? Eu já sou humilhado no meu trabalho. Eu não estou falando desse tipo de humilhação. Eu estou falando de se humilhar na presença de Deus. Porque Deus, ele não é um gênio da lâmpada que eu vou lá, fico esfregando e só pedindo. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero ser um homem mais rico. Deus, nós devemos pedir a misericórdia dele em nossas vidas. Nós não devemos mandar em Deus. Nós devemos pedir a misericórdia, nos humilhar, levantar de madrugada, dobrar os joelhos, ler a palavra dele, começar a obedecer a palavra dele, porque senão vai ser meros religiosos que vão para uma igreja, eu bato meu cartão lá no culto, eu vou embora para casa e digo: ó, já fiz a minha parte. Eu já fui para a igreja, já fui para o culto, pronto, olha Deus, eu já fui, viu? Agora eu quero meu carro do ano. Deus não é isso. Avivamento é a renovação da mente. Avivamento é viver novidade de vida. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Porque eu sou uma nova criatura. Eu aceitei Jesus. Mas para aceitar Jesus, não é somente ir para uma igreja. É importante sim estar numa igreja, porque é lá que vai haver o crescimento. Mas o mais importante é aceitar Jesus e reconhecer que eu sou um mero pecador numa sociedade corrupta, numa sociedade que se corrompeu com os pecados desse mundo.
pornografia, mentira, adultério, orgulho e por aí vai. Nós somos covardes, como o pastor acabou de falar. Nós, homens, mulheres, jovens, nós nos escondemos. E o que nos leva a nos esconder? O pecado. Quando Deus desceu, no final da tarde, no crepúsculo do dia, ele perguntou: Adão, por que tu te escondes? Ah, porque eu comi do fruto. A mulher que tu me deste. Aí um começou a acusar o outro. O homem acusou a mulher acusou a cobra. E aí? Talvez você, meu amado, você homem ou mulher, você jovem, esteja culpando todo mundo, mas não reconhece, não se arrepende do seu pecado. Você quem errou. Não, mas me levaram a errar. Não. Você que pegou o telefone, você que ligou para aquela mulher, você que é casado, você que é casada, ligou para aquele homem. É você que pegou o controle da tua TV e ligou para assistir aquele filme imoral. Tudo nós vivemos de decisões. Mas toda decisão tem a sua consequência. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão, ele desrespeitou uma ordem que Deus deu. Deus, ele disse: olha, te diverte nesse jardim, brinca nele. No final da tarde eu venho conversar contigo, todos os dias. Mas, ó, tem uma árvore ali no meio que você não deve comer. Ela é agradável aos olhos, mas cuidado. Você não deve. Mas o homem foi lá e comeu. A mulher foi lá e ouviu a cobra. Eu pergunto para você, se a palavra de Deus diz que nós obtemos a fé através da palavra de Deus pelo ouvir, o que você tem ouvido? Eva ouviu a serpente. E você, homem, sacerdote do teu lar, o que você tem ouvido? O que você tem escutado? Você, mulher, que é sábia, edifica a tua casa. O que você tem escutado? Você está ouvindo um forró? Você está ouvindo músicas profanas? Você está se apegando ao pecado? É legal? É gostoso? E você, jovem? A palavra de Deus diz, em Salmo 119, no versículo 7, que de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. É dessa forma que você vai se manter puro na presença do Senhor. O problema é que o jovem hoje só quer jogar. Nada contra. É legal jogar. O problema é quando esse jogo ele se torna prioridade na tua vida. Enquanto que Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nesses dias de pandemia, de notícias negativas, o que você tem escutado? Essa é a pergunta. É verdade. E o interessante é que desde o Éden, o pecado é agradável aos olhos. Desde o Éden, o pecado é agradável às nossas emoções. Desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, o pecado parece que impregnou no corpo humano. E precisamos remodelar isso com o caráter de Cristo, com o caráter de Jesus Cristo. Aos jovens que me escutam, parem um pouco e comecem a estudar principalmente a história da igreja de vocês, da Quadrangular. Aimee McPherson diz que tinha um culto das macas. Quando tocava um violão, diz que como se fosse uma chama azul saía dela e saía curando os enfermos. Meu Deus, só de escutar isso eu já pego fogo aqui. Diz que quando ela orava, tocava um louvor a Deus, os enfermos eram curados. Eu acho, meu querido e minha querida que me escuta, precisamos ter mais paixão por Deus.
Precisamos ter mais paixão por Deus. Isaías, capítulo de número 64, Isaías faz uma oração e diz: ah, se o Senhor descesse, os montes tremeriam. Ah, se o Senhor viesse e fizesse as mesmas obras que o Senhor fez lá atrás, certamente as nações te temeriam. Precisamos ter mais paixão por Jesus. Precisamos ter mais paixão pela palavra de Deus. Não buscamos mais a Deus. Não oramos mais a Deus. E falamos muitas vezes, isso aqui tá bom. E na igreja tá bom. Eu me sinto que escuto uma boa palavra e tá bom. Acabou. Não quero mais. Ou muitas vezes pessoas que erraram. E através desse erro, começaram a se culpar. Começaram a dizer, eu não sou mais digno. Eu comi do fruto. Eu pequei. Eu adulterei. Eu roubei. Eu menti. E muitas vezes se culpam, entram dentro de uma igreja e dizem, eu não quero mais ser usado por Deus. Eu não sou digno de Deus me usar. Meu querido e minha querida, Deus faz nova todas as coisas. Não importa o que você tem visto. Não importa o que você tem escutado. Não importa o que as pessoas têm falado para você. Agora, nesse tempo de epidemia, de quarentena, em que nós estamos em casa, o diabo se aproveita dessas situações para tentar nos frustrar, frustrar a nossa casa, frustrar a nossa família e dizer, olha só, você não é ninguém. Você está aí em depressão, largado, parado. Nem o pastor te liga mais. E às vezes não é nem porque o pastor não gosta da pessoa, porque não tem tempo mesmo. Devido a tantas ovelhas que o pastor tem cuidado. Meu querido e minha querida, meu irmão que me escuta, não é mais tempo de brincarmos com as coisas de Deus. Não é mais tempo de levar as coisas na brincadeira. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, fazia coisas de menino, jogava videogame como menino. Não que seja errado, mas talvez fútil. Mas quando eu virei homem, esqueci das coisas de menino e comecei a praticar coisas de homem. O que tem acontecido com a nossa geração, pastor? O que tem acontecido com essa nova geração que tem surgido? Já não existe mais a reunião de oração. Já não existe mais o falar em línguas. Já não existe mais orar para Deus derramar dons. Não existe mais alguém orando e dizendo, Senhor, usa-me, Senhor, para restaurar essas famílias. Não existe mais missionários que queiram morrer pela palavra de Deus. Aonde estão os novos Jonathan Edwards, que com um sermão converteu milhares de pessoas, pecadores, nas mãos de um Deus irado? Aonde estão os novos Evan Roberts, que com jovens se levantaram, se reuniram e começaram a orar, e sacudiram o país de Gales. O país de Gales pegou fogo para a honra e glória do nome de Jesus. Aonde estão os novos Charles Finney, que fazia cruzadas juntamente com seu irmão, que tocava? Aonde estão os novos John Wesley? Aonde está as novas Aimee McPherson, que por uma fome por Deus, largaram tudo. E nada mais se tornou prioridade na vida dessas pessoas, mas somente a doce e preciosa palavra de Jesus, a doce e preciosa voz de Jesus que alimenta a nossa alma, que fortifica o nosso espírito e nos faz fazer coisas grandiosas para a honra e glória dele. Jesus disse, vocês veem esses milagres que eu estou fazendo? Vocês olhem os cegos enxergando. Vocês olhem as famílias que têm sido restauradas. Não se assustem. Vocês farão coisas maiores que essas que eu estou fazendo. Chegou o tempo de não brincar mais com Deus. Meu irmão, minha irmã, desliga a TV. Desliga a TV. Pega lá aquela Bíblia que está largada lá no canto da tua casa que você não abre mais.
Pega lá aquele louvor que você não escuta mais. Aquele louvor que no início da tua conversão você se quebrantava. Bota lá um DVD de pregação. Liga para o teu pastor e fala: pastor, eu não aguento mais, ora por mim. Mas pelo amor de Deus, não larga Jesus, meu irmão. E porventura você largou Jesus, você abandonou a fé. Este é o momento de voltar. Porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Para arrebatar a sua igreja. Quando a gente fala nesse momento de Jesus, é muito interessante quando Jesus chamava os seus discípulos e ele dizia assim: queres me seguir? Vem, mas carrega a tua cruz e me segue. Não é diferente para os dias de hoje. Hoje as pessoas elas estão muito acomodadas. Elas não querem pagar o preço. Enquanto que a palavra de Deus diz que o reino de Deus consiste por esforço. E Jesus mesmo disse isso. As pessoas não querem mais se esforçar. As pessoas não querem mais orar. Como você falou, os grupos de oração. Graças a Deus, hoje nós temos estimulado. Nós temos um ministério de intercessão dentro da igreja. E a liderança, junto com os diáconos da igreja, nós oramos 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. Todos os dias. O Senhor deu uma direção para mim e para a pastora, e nós demos a ordem, e todos os dias estão orando. Essa oração está crescendo de uma tal maneira que os jovens estão querendo também, e eles estão orando juntos. A oração, ela é a arma do valente. Só que hoje as pessoas não querem mais orar. Elas acham que a oração é como se fosse um ritual religioso. Querido Pai idolatrado, salve, salve, Deus. Não é isso. Oração é falar com Deus. É como se fosse o teu telefone, o teu celular, e você falando com uma pessoa. Lógico, você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com Deus. A palavra do Senhor diz, lá em João, capítulo 4, quando Jesus teve a conversa com a mulher samaritana, ele deixou bem claro que Deus ele procura na terra adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se ele disse que procura, é porque não é fácil. Não é qualquer um que é adorador. Em espírito e em verdade. Em espírito porque crê no Deus espiritual. Em verdade porque ele não mente. As pessoas hoje estão se auto-enganando. Vão para a igreja só para pedir, mas não querem se esforçar. Ah, eu não vou para essa igreja porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do irmão fulano de tal, porque eu acho essa igreja quente, tem que ter um ar-condicionado, a cadeira é dura. Ei, é o fim dos tempos. Jesus está voltando. O único que vai ficar sentado no trono é Jesus. É Deus, o Pai. Nós vamos ficar de pé, glorificando o nome dele. Ninguém vai ficar sentado, não. Se você hoje está com a sua vida espiritual acomodada, sentado, cuidado. A serpente está ao nosso derredor. Segundo a palavra do Senhor, em 1 João diz que Satanás ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, querendo nos devorar. Ele não quer devorar o teu carro, ele não quer devorar a tua casa, ele não quer devorar a tua roupa, ele quer devorar nossa alma. Ele quer devorar a alma do teu vizinho, ele quer devorar a alma da tua família. Você, pai, ore pelo seu filho. Jó orava todos os dias pelos seus filhos de madrugada. Seus filhos faziam festas, banquetes, e ele ia lá e orava. Ele consagrava um cordeiro para que Deus viesse ter misericórdia. Mas o que aconteceu? Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu porque Satanás foi lá com Deus e disse: ele te adora, ele te busca porque ele é o homem mais rico da face da terra. Agora tira o que ele tem para você ver. E Deus disse: vai e toca em tudo que ele tem. E quando Satanás tocou nos animais, tocou nas suas propriedades, tocou na sua família, sabe o que aconteceu?
A palavra do Senhor diz que ele rasgou as suas vestes e adorou ao Senhor. Até que a sua esposa se levantou e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Quantos são assim? Querem logo uma válvula de escape. Eu estou pecando mesmo, eu vou até o fim. É verdade. Mas sabe qual é o fim? É a tua morte. Sabe qual é o teu fim, mulher? É a tua morte. Mas que morte? Espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O que você tem feito? Não procure válvulas de escape. Jesus, ele morreu por nós para que hoje nós sejamos livres do pecado. Se você crê, glorifica ao Senhor. Se você crê, te achega a Deus, porque o Senhor, ele procura esses adoradores. O homem, ele tem facilidade em querer tocar em algo, desde o início. Porque Deus, quando ele nos criou para sermos adoradores dele. Somente dele. A honra e a glória é dele. Mas Satanás também quer. E o que ele faz? Começam a aparecer esculturas, começam a aparecer imagens. O homem, ele corre atrás daquela revista Horóscopos. Ele começa a ver, através de signos, a sua vida. Enquanto que o Senhor diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Se você hoje tem sido um adorador de jogos, se você hoje tem sido um adorador de pornografias, se você hoje tem sido um adorador de zodíacos, de signos, cuidado. Fecha a tua porta para isso. E abre a porta do teu coração para Jesus. Porque ele é o verdadeiro adorador. Ele é o símbolo da verdadeira adoração que hoje nós devemos ter. É verdade. Que interessante, né, pastor? Muitas pessoas recorrem a horóscopo, a signos, para tentar ver se alguma coisa sobrenatural fala com elas, mas elas não leem a Bíblia, não oram a Deus, mas buscam no horóscopo aquela resposta que elas querem. E deixam aquela resposta lá escrita por alguém definir. Exatamente. Definir a vida dela. Definir o momento em que ela está vivendo. Não é o signo que te define. Não é a data que você nasceu que te define. Não é a família em que você nasceu que te define. Mas é a palavra de Deus que te define. É Jesus Cristo que te define. Jesus falou. Jesus disse: vocês serão perseguidos pelo meu nome. Mas não deixe essas coisas frustrar os sonhos de vocês. E em tempos de epidemia, em Apocalipse 2, a partir do verso 10, 2:10, aonde Deus diz para a igreja de Esmirna, ele diz uma parte interessante: não tenham medo do que está prestes a acontecer. Olha só. Esmirna ficava localizada num centro comercial onde diversas nações iam, faziam comércio e saíam. Então tinha diversas nações que chegavam em Esmirna e era um ponto muito importante para Roma. E a igreja estava incomodando ali. A igreja de Jesus estava incomodando ali. Então eram os romanos perseguindo, eram os judeus não cristãos perseguindo, e eles queriam tirar aquela igreja dali, porque estava incomodando o comércio. As pessoas não queriam mais fazer comércio com a cidade de Esmirna, porque lá tem aquela igreja que incomoda. Lá tem aquele irmãozinho que incomoda. Lá tem aquela irmã que não para de orar. Lá tem aquele irmão que não sai do lado do pastor, parece puxa-saco. E diz aqui, ó, não tenham medo com o que está prestes a acontecer com vocês. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. Vamos trazer para os nossos dias. O diabo lançará alguns de vocês na quarentena a fim de prová-los. E terão aflições. E terão aflições por 10 dias.
Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. O que eu entendo nesse versículo aqui é que toda aflição, é que toda coisa que o diabo traz, ela tem um começo, mas ela também tem um fim. E Jesus se revelou para João e disse: se você permanecer fiel, se você permanecer fiel, toda a tua casa será salva. Amém. Se você permanecer fiel, o teu esposo que tu tanto ora será salvo. Se você permanecer fiel. Interessante dessa palavra que é uma fidelidade em tempos de crise. É uma fidelidade em tempos de provação. Jesus está dizendo: ô diabo, tu lançará alguns de vocês na prisão a fim de tentá-los. Deus permitiu. Deus está permitindo esse momento para ver até onde nós vamos. Deus está permitindo esse momento para ver até onde nós vamos ser fiéis a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel à palavra de Deus? E esse momento em que estamos trancafiados dentro do nosso lar, não podendo sair, não podendo estar junto com nossos irmãos na assembleia solene, se reunindo com os santos para adorar o nome de Jesus. Nesse momento que estamos na nossa casa, nós pegamos a Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus? Ou pegamos o nosso celular e vamos acessar algum site imoral? Ou pegamos o nosso WhatsApp e mandamos mensagem para uma mulher que não é a nossa esposa? E mandamos mensagem para um homem que não é o nosso esposo? O que temos feito nesses dias? Você tem se aproximado de Deus ou se aproximado do diabo? Existe dois lados. Ou você não fica no meio. Você não fica em cima do muro. Ou você se aproxima de Deus, ou você se aproxima do diabo. E olha que interessante. E Deus diz que aquele que fica no meio, ele vai vomitar da boca. Então você tem que ser quente por Jesus. Pegar fogo por Jesus. E que essa chama, e que a mesma chama que ardeu no coração de MacPherson comece a nascer hoje dentro da tua vida, dentro do teu lar, dentro da tua família. E que essa mesma paixão por Jesus que MacPherson tinha quando louvava, e que o Espírito Santo descia, comece a usar você nesse tempo. Que nesse tempo de quarentena seja um processo. Para você entender o que é fidelidade com Deus e que você, homem, possa ser o sacerdote do teu lar. Começa hoje o tempo de Deus na tua vida, meu irmão. Amém. Amém, pastor. Estamos chegando já no fim. Já vai terminar a nossa live, mas foi maravilhosa essa live. Todos estão dizendo amém, glória a Deus, fala Jeová e tudo. Então está sendo muito edificante isso para nós. Eu quero agradecer ao Senhor por aceitar esse convite. A nossa amizade com certeza vai crescer mais ainda. Eu oro pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja. Mas nesse momento eu quero pedir para você fazer uma oração para todos que estão participando dessa live, que está sendo maravilhosa, né? Uma live superando a quarentena. Eu quero pedir a você para orar por todos que estão presentes. E esse vídeo, se você me permitir, eu vou estar colocando no meu canal do YouTube e também vou estar colocando nas outras redes sociais. Amém? Amém. Vamos orar então. Você que está assistindo essa live aí agora, é um tempo em que Deus vai começar a agir. Amém. A Bíblia diz que sempre quando teve uma crise ou alguma situação assim, Deus desatou algo sobrenatural. Ou Deus levantou um profeta, Deus levantou uma profetisa, mas algo vai acontecer, porque Jesus continua o mesmo, aquele Jesus que andou sobre a terra há 2020 anos atrás, ele continua o mesmo hoje. Aonde você está agora, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Eu oro por cada membro, Senhor, da Igreja Tabernáculo da Família, Senhor, da Igreja Quadrangular, Senhor. E cada pessoa que adentrou essa live agora, Senhor,
toca em cada pessoa, Senhor, dando, meu Pai, uma paixão por Ti. Toca em cada pessoa, ó Pai, para que sejam avivadas através da Tua palavra, ó Deus. Toca em cada pessoa, Senhor, que está no seu lar, que está com medo, que está olhando a epidemia e está dizendo, Senhor, o vírus vai matar. Senhor, as finanças vai acabar. Deus, dê coragem para essas pessoas. Derrama um espírito de ousadia sobre essas pessoas. Derrama um espírito de profecia sobre essas pessoas, meu Pai, que elas venham a profetizar bênção, que elas olhem, Senhor, para a situação que está se acabando, que está se findando, e comecem a profetizar. O meu Deus não vai deixar, Jesus Cristo não vai deixar. Meu amado e meu querido irmão, coloque a mão agora no seu peito e comece a orar. Senhor, inflama o meu coração. Senhor, inflama a minha vida. Senhor, coloque em mim, Senhor, a mesma chama que Mac Person tinha a te buscar, que Mac Person tinha a orar. Senhor, levanta-me como um novo profeta dessa geração. Levanta como nova profetisa dessa geração. Senhor, usa-me, Senhor, para ajudar o meu pastor. Senhor, coloca uma chama, meu Pai, no coração. Agora, no nome de Jesus. E tem uma mulher que está assistindo agora. Tem uma mulher que está assistindo agora, que tem fortes dores no seu ventre. Fortes dores no seu ventre. E isso é uma preocupação muito forte que está tomando conta da cabeça dela, da mente dela, e está deixando ela atacada dos nervos. Mulher, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, é um novo tempo sobre a tua vida, é um novo tempo sobre a tua casa, é um novo tempo sobre a tua família. Se quebrou essa depressão, se quebrou essa síndrome do pânico, se quebrou essa ansiedade. Jesus Cristo está adentrando agora, o Espírito Santo está adentrando agora. Aleluia. Fogo de Deus sobre a tua vida, fogo de Deus sobre a tua família, fogo de Deus sobre o teu lar, e um novo tempo, o novo de Deus, o Kairós de Deus começa hoje sobre a tua vida, meu irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço, pastor, por aceitar esse convite. Estou também aqui à disposição para servir. Você sabe disso. Acho que em breve nós teremos uma live, né? Também vou avisar a igreja. Muito obrigado pela palavra, pelo testemunho, e que Deus venha abençoar a sua vida e o ministério e a sua igreja. Amém? Amém, pastor. Nesse momento, nós estamos chegando ao final da nossa live. Nós vamos ter mais live. Amanhã nós vamos ter a quarta-feira da vitória. Não perca, chame a sua família, seus amigos, o vizinho. Também nós vamos ter na quinta-feira a live também com um convidado, superando a quarentena. Será o pastor Emmanuel Júnior, né? Meu pai na fé. Já convidei, está tudo certo. Sexta-feira, Rede Força Jovem. No sábado, nós vamos ter uma live com a pastora, né? A pastora já vai estar também anunciando para vocês. E no domingo, nosso culto da família. Então, mais uma vez, pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Se permitir, eu vou colocar no meu canal do YouTube essa live, tá bom? Nós estamos gravando. E que Deus abençoe você. Amém? Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando com os irmãos, de estar trazendo uma palavra abençoada para estar abençoando cada um nesse tempo de dificuldade que todos nós estamos passando, né? Então sempre é bom orarmos uns pelos outros e nos fortalecer na fé. Desde já, meu muito obrigado, pastor, e creio que nós vamos ainda se conhecer pessoalmente, o senhor vindo aqui no nosso estado e eu indo aí no Pará. E vamos dar um forte e longo abraço, né? Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Sim. Então, eu queria deixar também aqui um abraço pro meu pastor presidente aqui do Ministério de Avivamento Fim dos Tempos, o apóstolo Rômulo, a apóstola Fabiana Van Glon também. Se não fosse por eles, eu não estava aqui, né? Porque são 10, vou para 11 anos ao lado deles. Então, Deus abençoe a cada um que adentrou nessa live. Meu muito obrigado novamente, meu pastor. Amém, pastor. Um forte abraço. Que Deus abençoe você e o seu ministério. Amém, obrigado. Tchau, tchau.